E aí, pessoal, mais uma vitória, mas mais uma atuação ruim. Mais um jogo onde individualidades estiveram abaixo, mas mais um jogo que o Grêmio lutou e conseguiu os 3 pontos. Vamos falar sobre isso. Agora começamos a ter uma balança do que falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, o Grêmio foi ao Paraguai enfrentar um adversário que é o último colocado do Campeonato Paraguaio. Um gramado sem nenhum tipo de problema e um estádio sem muita torcida. Ou seja, um enfrentamento de duas equipes. Uma que gasta muito dinheiro e uma que gasta muito pouco e que tem uma estrutura muito menor. O Grêmio dominou o jogo. O Grêmio, de alguma maneira, foi soberano na partida, no sentido de sempre esteve mais perto de marcar do que de sofrer. Mas o fato é que o Grêmio voltou a jogar pouco. A vitória de 2-1 sobre um adversário menor dá mostras de que o Grêmio tem problemas estruturais. Como que ele começou o jogo? Ele começou o jogo com o João Pedro, a defesa completou com o Gemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves, ou seja, o João Pedro foi a novidade. O meio-campo teve duas novidades, ele começou com o Dodi no lugar do Camilo e começou com o Cristaldo no lugar do Edenilson. O Pavon começou jogando no lugar do Christian Oliveira e o Arezzo esteve no lugar do Bright White, com a Muso completando o time. Foi esse o time que ele começou o jogo. E o que nós podemos falar deste início foi que o Grêmio teve lá uma outra oportunidade, articulou uma outra jogada, mas nunca foi uma atuação muito boa. Alguns jogadores sonolentos, algumas dificuldades de ordem técnica do Gemerson, do Pavon, do próprio Cristaldo, que estava muito pouco participativo, o João Pedro tentando jogar, mas também com dificuldade. Não era uma atuação individual muito boa. O Grêmio, então, tem uma jogada pela direita e pênalti no Cristaldo, que acaba surpreendendo o zagueiro que vai tirar a bola e acaba atingindo o Cristaldo. O Arezzo bateu e o Grêmio saiu na frente. Cedo do jogo. Cedo do jogo. E com isso se passou a ideia. Bom, agora nós vamos vencer com naturalidade. Aí uma jogada infantil do Gemerson, jogou uma bola para lateral, o time estava desorganizado, o cara cobrou rápido a lateral e o centroavante, veterano Santander, saiu na cara do Volpi e fez o gol. Empatou o jogo. Vai pro intervalo 1-1 com aquela sensação ruim, né? Pô, mais uma vez, de novo, tendo que correr atrás, o time não estava bem, e ele começa a tirar os jogadores que são titulares do banco. Ele tira o Edenilson e saca o Dodi. Ele tira o Christian Oliveira e saca o Pavon. E ele tira o Bright, o Arezzo e bota o Bright White. Em uma dessas jogadas, logo no início dessas mudanças, ainda com o Cristaldo em campo, uma jogada que começa pelo Bright White por dentro, ele joga lá no fundo, o Christian Oliveira faz bom cruzamento e o Bright White faz um belíssimo gol de cabeça, encontrando o canto, e o Grêmio faz 2-1. Em seguida ele tira o Cristaldo e bota o Camilo e fica com a estrutura do time que ganhou do Atlético Mineiro e que empatou o Grenal. Ou seja, para ganhar o jogo mais uma vez, ele precisou do Christian Oliveira e precisou do Edenilson. Apesar de não ter aquele tripé de volantes. Depois ele ainda bota o Aravena no lugar do Amuso. Amuso que fez, para mim, a melhor partida dele com a camisa do Grêmio. Depois eu vou falar mais das individualidades. Mas, em cima dessa realidade, as coisas caminharam melhor. As coisas, a partir disso, o Grêmio teve mais controle do jogo. Teve, inclusive, oportunidades com o Christian Oliveira, com o próprio Bright White, de ampliar. Teve um gol anulado, é verdade, uma falta clara no João Pedro. O Grêmio sai desse jogo
com uma sensação. Primeiro, voltou a ganhar. Pô, 2 vitórias já. Primeiro ponto foi esse. Segundo ponto, precisa melhorar muito. Muito. Taticamente, o time parece não ter encaixado. O Grêmio não encaixa, tal liga não deu. Mas ganhou. E a gente sabe que o primeiro caminho é vencer. Depois disso, é preciso que o rendimento apareça para tu não ter todo jogo sobressalto, todo jogo problema, todo jogo dificuldade. Tu precisa obrigatoriamente começar a render, começar a estruturar o jogo a ponto de tu ter mais tranquilidade nas partidas. As individualidades, nós podemos falar que o Volpi mais uma vez foi bem, o João Pedro eu achei muito dispersivo. Ele é um jogador que defensivamente ele tem 1000 problemas. Mas lá, ocorreu, não mudou muito em relação aos outros laterais do Grêmio. O Gemerson acabou comprometendo, né? Um erro muito infantil de não perceber o que estava acontecendo ali, como falta de atenção mesmo. Depois quase fez um gol de cabeça, que ele erra o tempo de bola e podia ter feito o gol. O Wagner Leonardo seguro, hoje mais tímido do que da outra vez, mas seguro. E o Lucas Esteves da mesma maneira. O Dodi, muita dedicação e poucas luzes. E o Vijaçante, mais uma vez, muito bem. O Vijaçante foi bem contra o Atlético Mineiro e foi muito bem hoje. O Vijaçante começa a retomar a sua melhor condição dentro da estrutura do time. O Cristaldo, como eu disse, muito disperso, com alguns problemas, com algumas dificuldades, mas tentando, ele lutou, mas muito disperso, pouco participativo. O Pavon, muita entrega e pouca técnica, insistência em algumas situações, muita crítica do torcedor. Hoje ele deu um passe belíssimo para o Arezzo no primeiro tempo, o Arezzo chutou por cima, podia ser aquele lance para dar um algo mais para ele. O Arezzo fazendo gols e criando oportunidades. O Arezzo está se constituindo como uma boa solução. E o Amuso, como eu disse, melhor partida dele com a camisa do Grêmio. Na maioria das vezes tem vitória pessoal. Falta acabamento para ele, mas ele pelo menos está tendo vitória pessoal em cima da velocidade. O Edenilson entrou muito bem. O Bright White entra e decide o jogo. E o Christian Oliveira entrou muito bem. Muito bem também. O Aravena jogou pouco, não dá pra gente considerar o Camilo da mesma maneira. O Grêmio vence sem convencer. É chavão, mas é a verdade. Mais um jogo agora, jogo de Campeonato Brasileiro, um adversário muito mais difícil que o de hoje, e a tendência é que o jogo seja muito mais complicado. Tá na hora de virar a chave da atuação para o Grêmio ter mais tranquilidade nas competições. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.